Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui é a Paula para mais um vídeo do NSE VIP para falar de assuntos importantes. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, pouquinho não, assim, eu vou falar bastante conteúdo que a gente precisa conversar sobre a Petrobras e o petróleo no Brasil. Esse será um vídeo que eu vou eventualmente gravar para todo mundo, aberto para todo o público no YouTube, mas vocês vão receber aqui em primeira mão, porque eu ainda estou esperando algumas informações que eu vou até contar para vocês de quem eu estou esperando, como eu solicitei, e há uma complexidade interessante sobre informações da contabilidade da Petrobras, para ir fazer um vídeo para o público no geral. Enquanto isso, como é um assunto importante, eu sei que vocês querem saber, entender, ter know-how e poder falar sobre isso com os outros com propriedade, eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas nos comentários ou no direct. Bom, primeiro de tudo, foi anunciado o fim do PPI, ou da PPI, né? Dia 16 de maio de 2023, a Petrobras emitiu um comunicado, esse que está aqui na tela, falando que a diretoria executiva aprovou uma nova estratégia comercial para definir preços do diesel e da gasolina da Petrobras, mudando a política de preço antiga. E o Lula até gravou um vídeo falando: Nossa, hoje eu estou muito feliz com essa notícia. Mas o que é esse PPI, Preço de Paridade Internacional para Importações? Bom, em 2016 foi quando foi anunciada a notícia que usaríamos o PPI. Foi em 14 de outubro de 2016 que a diretoria executiva da Petrobras aprovou essa nova política de preço, implementando uma política que definiria como nós vamos fazer para conseguir chegar no valor do preço da gasolina e do diesel que são comercializados pela Petrobras. E nesse mesmo comunicado falava o que era levado em conta. E o ponto principal é, além, obviamente, das coisas básicas, como margem de remuneração para risco, especialmente por conta do dólar e a taxa de câmbio, os preços nunca estariam abaixo da paridade internacional. Portanto, o preço da gasolina e do diesel estaria ligado ao preço internacional do petróleo, porque, de acordo com eles, a gente importa petróleo. Nesse sentido, a gente viu que a formação do preço do combustível ela é composta por vários itens e é preciso entender como é formado o preço do combustível para então a gente conseguir falar faz sentido o PPI ou não faz sentido. E claro, as importações brasileiras. Será que é verdade que o Brasil importa petróleo ou nada a ver? A gente produz tudo e é autossuficiente. Bom, no preço da formação do combustível, a gente tem, em primeiro lugar, o preço de realização do combustível derivado do petróleo, porque a gasolina e o diesel eles são produtos derivados do petróleo. O petróleo passa por um processo que dá origem a essa e muitas outras substâncias. Então, tem o preço de realização disso. Tem o preço para você importar o petróleo que você importa, o preço para produzir, para extrair, para montar as plataformas de petróleo. Tem os custos operacionais que você tem, funcionário para pagar. E tem o lucro, obviamente, que a empresa quer ter com isso. Segundo é o custo do biocombustível. Hoje em dia, o nosso combustível é misturado com biocombustível e o principal biocombustível é o etanol. Então, depois de produzir a gasolina, por exemplo, você acrescenta etanol. Depois de produzir o diesel, você acrescenta um pouquinho de biodiesel para formar aquilo que a gente vai pôr no nosso carro de combustível. E nesse custo, por exemplo, do etanol que vem da cana-de-açúcar, tem o custo do arrendamento, da plantação, da semente que você pagou, dos funcionários que trabalham lá para arar a plantação e assim por diante, além do lucro. No terceiro, a gente tem margem bruta de distribuição e revenda, porque a Petrobras produz, refina, etc., o petróleo, dá origem aos produtos que precisamos, mas aí as distribuidoras e as revendedoras têm a margem delas, né? Elas muitas vezes têm que alugar um lugar para colocar o estoque, pagar vários custos e também tem a sua margem de lucro nesse meio todo. E por último, em quarto, a gente tem os tributos federais e estaduais. Tributos federais, a gente tem uns 3, 4,
E estadual é o ICMS, que varia de estado para estado. Então, além do custo de transporte, que pode variar e aumentar ou diminuir o preço do combustível, tem também o tributo ICMS, que, como varia de estado para estado, pode fazer com que haja diferença de preço. Dito isso tudo, a gente tem aqui o preço que é formado do diesel e da gasolina. Esse valor especificamente foi do último período de coleta, do dia 14/5 a 20/5. Muito parecido, né? Nem sempre tá igual, só para deixar isso claro. A gente tem, por exemplo, na gasolina, aqui no segundo, que a gente teve o valor da parcela Petrobras, que foi aquilo que eu falei de realização, cerca de R$2. Os impostos federais, cerca de 35 centavos. O imposto estadual, que eu falei ICMS, que é bem maior, já chega a R$1. O custo do etanol, que é o biocombustível, 80 centavos. E o pessoal que distribui e revende a parcela deles, que foi de R$1,20, mais ou menos. E o diesel também, né? Proporções um pouco diferentes, mas segue a mesma linha. E, de novo, essa é a média do Brasil. Mas como são produzidos esses combustíveis que a gente usa? Isso é muito importante para entender o porquê e se a gente importa e a quantidade disso. Bom, eles vêm do petróleo, né? Resumidamente, quem teve aula de química talvez se lembre, o petróleo bruto ele é extraído do solo. Algumas partes vêm mais da terra, a maioria tá no mar, a grande parte, tipo 95%. E a partir dele são criadas outras substâncias. Então, esse petróleo ele vai ser esquentado a altíssimas temperaturas. E ele é feito de hidrocarbonetos. Basicamente, hidrocarbonetos são moléculas de hidrogênio e carbono, basicamente. E aí, quando você esquenta ele, a cada aumento de temperatura, as moléculas são quebradas e dão origem a outras substâncias. Então, é nessa coluna de destilação que, para cada temperatura, sai uma substância diferente, gasosa, né, em gás, e depois você transforma ela em líquido novamente para poder utilizar. Então, e esses valores aqui podem variar, tá? É que as imagens melhores com explicações mais coerentes com a realidade eram em inglês. Eu quis colocar uma em português, mas não é exatamente essa temperatura, tá? Pode ser um pouquinho maior. Às vezes é uma faixa. Já vou explicar por quê. Mas então, lá nos 40 graus Celsius, um pouquinho mais, produz-se gás. Às vezes butano. A 70, mais ou menos, até 120, vai produzir nafta para petroquímica. Nafta é muito utilizado para um produto final, né? Da nafta você pode produzir oleofina, etileno, propileno, etc. E você vai acabar produzindo PVC. Copo plástico é produzido com substâncias dessa origem e coisas nesse sentido. A gasolina, logo depois, a gasolina está entre uns 85 e 170 graus Celsius. O querosene, aí mais lá para 200 e pouco o diesel, óleo lubrificante, e aí vai ficando cada vez mais difícil de produzir. E é importante dizer que o petróleo ele tem densidades diferentes. De acordo com a API, o Instituto Americano de Petróleo, eles usam isso para medir a densidade daquele petróleo. Há petróleos, óleos, que são mais finos e mais leves, menos densos. Eles são considerados óleos melhores. E aí, se ele é um óleo melhor, ele vai produzir mais ou menos de cada uma dessas substâncias. E se ele é um óleo mais pesado, considerado pior, ele vai ter uma nota da API menor, porque o óleo pesado não é tão bom. E em função disso, não vai produzir tanto as substâncias que nós queremos, que são mais usadas no dia a dia. Isso é importante entender o pré-sal e o pós-sal, porque no pré-sal que foi descobrido e está sendo mais utilizado hoje em dia, como vocês podem ver em 2022, no pré-sal, o óleo, o petróleo é um pouco mais leve, né? Tem uma qualidade melhor do que no pós-sal, que é esse óleo que o Instituto Americano de Petróleo mede pela API, que é uma escala, e fala que no pós-sal a densidade é maior, ele é mais pesado. A gente vê que em 2012, o petróleo do pós-sal, que a gente extrai do pós-sal, representava 80,5%. Chegando em 2022, o pré-sal representou 75,2%. Então, um avanço. E como eu falei, tem uma parte que vem da terra, né? Mas é realmente um percentual muito pequeno. E aí, o produto que o Brasil mais importa é o óleo de petróleo.
justamente por 2 pontos que agora vão fazer sentido tudo que eu mostrei até agora. Primeiro, o nosso óleo, que sempre foi mais pesado, agora do pré-sal, que a gente tem o mais fino. E o segundo, a capacidade de refino. Então, essa é uma classificação, tem várias classificações da ISIC. No total, são 170 itens. Em 2022, nós importamos 273 bilhões de dólares. O primeiro produto mais importado foi produtos petrolíferos refinados. E em sétimo lugar, a gente teve a extração de petróleo bruto. Aqui em terceiro eu só coloquei curiosidade, fertilizante composto nitrogenado, porque a gente realmente importa muito fertilizante para a agricultura. Enfim, o que a gente tem aqui? Que nós precisamos importar esses produtos, porque o nosso óleo ainda não é muito leve, ainda é mais pesado, em comparação com outros do mundo, a gente tem que misturar para conseguir ter como produtos coisas, substâncias úteis, como a gasolina e o óleo diesel que nós usamos muito, e a gente tem uma baixa capacidade de refino, a gente refina bastante, mas em comparação com o que a gente precisa, não. Então, a gente tem uma importação enorme de produto petrolífero refinado e ainda assim até o bruto a gente acaba importando por essa diferença de densidade do petróleo, da qualidade dele. E aí você fala, puta, mas você me mostrou 2022 e o resto? Sim, desde 2012 até 2022, se você olha a linha vermelha, que é produto petrolífero refinado, ele está entre os top 7 produtos mais importados pelo Brasil nos últimos 10 anos. Ele está quase sempre em primeiro lugar, aí ele cai para segundo, volta e fica nisso. A gente tem, em segundo, produtos químicos básicos, inclusive muitos vêm do petróleo, como eu bem comentei, da nafta, né? Entre outros. A gente tem os fertilizantes, que eu comentei que a gente importa bastante em azul claro, e de novo em laranja em sétimo lugar, mais ou menos ao longo do tempo. Antes já foi em segundo lugar, né? A partir de 2015 e 2016 passou para sétimo, o petróleo bruto mesmo. Aí a gente tem várias classificações de importação e de produtos. Se a gente pega uma classificação mais ampla, que é, por exemplo, essa classificação da NMC, mudou aqui 9.000 itens, lembra? Na outra classificação que eu mostrei para vocês, era uma classificação que tinha pouquíssimos itens. Aqui tem 9.000 e a gente abre. Mas ainda assim, abrindo em classificações mais específicas e tendo mais, o produto mais importado em primeiro lugar é o gasóleo, é o óleo diesel. 14 bilhões vieram só dele, representa 5%. E em segundo é o óleo bruto de petróleo. Então, ainda assim, né, a gente vê que realmente exporta muito. Ainda tem em terceiro lugar nafta para petroquímica, que também vem da destilação do petróleo. E 4, que é outras gasolinas, que também vem da destilação do petróleo. Então, realmente, a gente importa bastante esses produtos. Existe essa necessidade no Brasil, os dados mostram isso. Ah, e aqui também, né, como eu comentei, cloreto de potássio, por exemplo, é justamente pelo que eu falei, cloreto de potássio é um dos fertilizantes que entraria naquele grupo que a gente importa bastante também. E aí, dessas substâncias provenientes do petróleo, de acordo com a NCM, eu peguei algumas para mostrar para vocês. O óleo diesel, como eu comentei, 14 bilhões importados. A nafta para petroquímica, quase 4. E outras gasolinas, 3,6. E vários outros, né, que também vêm do petróleo, mas eu vou focar nesses 3, que eles têm um valor alto que a gente importa, né, que a gente compra, e são muito relevantes para o dia a dia. A gente tem nas substâncias provenientes do petróleo o óleo diesel. O óleo diesel, que eu falei dos 14 bilhões, e aí o que eu quero mostrar é esse gráfico aqui. Então, a gente importa muito, ele é muito, muito usado no Brasil, principalmente no transporte rodoviário para combustível. Em vermelho, a gente tem a demanda no Brasil ao longo dos anos, de 2012 a 2022, tá aqui na legenda. Em verde, a gente tem a produção que a gente produz aqui dentro. Em amarelo, o tanto que a gente importa. E exportação, que quase não acontece, né? Porque realmente a gente produz pouco para conseguir exportar, a gente precisa importar. Então, a gente consegue ver, assim, que sempre houve uma necessidade de importação, que inclusive acabou crescendo em 2012, 2014, caiu, voltou a crescer em 2017. E no final, né, no the long run, no longo prazo, em geral, houve um crescimento da importação, assim como da demanda.
a produção acabou caindo um pouco, né, no geral, de óleo diesel e ocorre sim essa necessidade de importação para dar conta da demanda, apesar da alta produção. Nafta para petroquímica. A nafta, ele é um derivado do petróleo que tem muito valor agregado, não é tão usado para combustível, apesar de da nafta você conseguir, né, dependendo do tipo da nafta, produzir a gasolina, mas ela é muito utilizada, como eu falei, na cadeia de oleofina, para produzir etileno, propileno, xileno, tolueno, e aí você produzir desde até cosmético, gente, cosmético, protetor solar, detergente, umectante, tingimento para roupa, produzir muita coisa importante. E aí que a gente vê que a situação é mais preocupante, né, até. A gente tem uma demanda alta e a importação, ó, em 2012, basicamente batia a quantidade que a gente produzia. Daí a importação foi crescendo muito, ultrapassando inclusive a própria produção. Curioso isso, né? E por último, a gasolina do tipo A. A gasolina A, ela é misturada com o etanol e aí ela forma a gasolina C, que é o que é vendido pra gente nos postos, tá? E aí, de novo, uma produção alta em verde, uma demanda mais alta em vermelho e uma importação em amarelo, que é utilizada, pequena em relação à produção, mas é utilizada e necessária para que a gente consiga ter a gasolina disponibilizada para a gente. E quando eu digo para a gente, não digo quem tem carro, até porque eu não tenho carro. Eu digo para tudo, porque o Brasil é um país muito dependente do transporte rodoviário e entregas, transporte de produtos básicos, como alimentos, são feitos e precisam de combustível, né? Apesar de veículos pesados geralmente usarem óleos diferentes do carro, né? Não é o mesmo óleo, mas enfim, também tem essa dependência. E aqui é o preço do barril do petróleo, né? Só porque as pessoas esquecem que os preços variam. Então, até agora a gente entendeu o quê? Gasolina, óleo combustível, óleo diesel para carro, caminhão, avião e vários produtos químicos que usamos vêm do petróleo. Entendemos que nós não somos autossuficientes, a gente precisa importar. E quando a gente importa, a gente tem que ver a variação do preço do barril e a variação do dólar, porque a gente paga em dólar. Puta, a gente paga tudo em dólar? Não, porque uma parte a gente produz aqui, a maioria, mas a gente importa sim. Essa é a variação dos preços do barril. Em preto é o Brent e em cinza é o WTI. Os dois são negociados, né? Muda mais em função da origem, algumas características, mas são os petróleos os barris de petróleo que são disponíveis no mercado para compra. Eles variam muito. Você pode ver que apesar de ter falado, puta, em 2015 e 2016 caiu o preço, que bom, foi bem quando a gente estava em crise aqui no país. E aí o dólar aumentou nessa mesma época, que é o 2015, o aumento enorme da taxa de câmbio do dólar, justamente pela crise que o país se encontrava e que no longo prazo o dólar sobe muito, varia muito. E sim, a gente compra petróleo para nossa gasolina em dólar, porque a gente importa. E aí, vamos ver o lucro da Petrobras, e aqui é que eu quero contar para vocês a curiosidade. A gente vê aqui que de 2009, 2008 até 2023, aqui ainda não terminou o ano, a Petrobras teve prejuízo e lucro. A partir de quando ela implementou a PPI em 2016, de quando ela atrelou o preço da sua gasolina, do seu combustível ao dólar, ela não teve mais prejuízo. Aqui começou um pouquinho de lucro, o lucro foi subindo, teve lucros enormes, conseguiu se recuperar. Antes, ela teve muito prejuízo aqui. Significa que a falta de PPI traz prejuízo? Não necessariamente, porque nos anos anteriores que não havia PPI, ela conseguiu ter lucro. Qual que é o grande ponto aqui? Quando eu entrei para analisar a parte contábil da Petrobras, eu notei que em 2015, especialmente, esse prejuízo, de forma geral, se deu por conta de impairment, ou seja, em função de ativos que desvalorizaram, porque eles tinham vários projetos que estavam rodando, inclusive refinarias, diversas coisas, diversos campos, inclusive muitos projetos, e que com a crise, quando você faz um cálculo da lucratividade do projeto, a taxa de juros alta,
e você prolonga o projeto, vai demorar mais para ele ficar pronto, ele acaba desvalorizando. O valor daquele seu ativo, ele cai daquele lugar que você tem para qualquer que seja o seu projeto, seja um campo, uma refinaria. Além disso, de toda essa parte, a gente tem também um segundo problema, que é esses campos desvalorizaram e tal, também porque foi um período de lava-jato, em que a Petrobras ficou sem caixa, ela teve problema de caixa. Com a Lava Jato descobrindo corrupção, descobrindo desvio de dinheiro, isso comprometeu o caixa que iria para determinados projetos, e por conta disso, os projetos tiveram que, como eu comentei, ser prolongado, acarretando numa piora do cenário futuro. A gente tem vários problemas em cada um desses anos. A gente tem também nesses anos problemas de câmbio. Grande prejuízo veio por conta de perdas cambiais. E qual que é o ponto? Por que não dá para afirmar nem negar nada agora? Porque o que seria preciso seria analisar de forma aprofundada. Porque, ok, eu vi que em 2015 a maior parte do prejuízo veio de impairment, que é o que eu comentei. Mas, na operação de combustível, teve lucro ou prejuízo? E não dá para saber porque no relatório contábil eles põem lá, por exemplo, na área de abastecimento, na área de corporativo, na área de óleo, tem várias áreas. Teve tal receita, receita de 30 mil, custo de 20 mil, lucro de 10 mil. Tá, mas quais foram os custos que você teve? Qual foi o custo e a receita só com a operação da gasolina e do óleo combustível? Quanto você pagou para importar? Por quanto você vendeu? Você teve lucro ou prejuízo? Eles escondem essa parte. E aí, com base na lei de acesso à informação, eu fiz esse pedido para o governo, isso deve fazer acho que 2 semanas, eles tinham 20 dias para me responder, e eles me responderam falando que vão prolongar, que o meu pedido era muito complexo, que é um absurdo, porque uma empresa dessa, ela tem que saber de onde veio e dessas informações que eu pedi. Porque se você tem a informação lá, que a receita, isso eles têm, foi 30 mil, o custo foi 20 mil e o lucro foi 10 mil, você tem que saber de onde veio esse lucro, essa receita, de quais áreas, quais os itens. Você tem que ter isso em algum lugar para você ter chego nesse número. Eles prorrogaram a resposta para mim por 10 dias, vamos esperar. Então também não dá para falar que aqui, ó, a operação de venda de gasolina e óleo diesel de petróleo não dava prejuízo, porque a empresa tem várias operações. Então, pode ser que nesses anos ela teria, por exemplo, dado prejuízo na parte, por exemplo, de variação cambial e na parte da gasolina, mas ela tem outras operações que compensaram. E eu só consigo saber isso quando eles me enviarem e eu puder analisar. Eu não vou falar nada com base no achismo. Então, a falta de PPI necessariamente causa prejuízo? Não dá para saber e não vi ninguém fazendo essa análise. Até porque não tem lá, só se a pessoa pediu e o governo respondeu eles como eu pedi. Beleza, importante. Quero também falar uma última coisa para fechar interessantíssima, que é isso aqui, sobre a concentração da capacidade de refino. Essa capacidade de refino em 2021, de quantos barris por dia essas refinarias brasileiras refinam em milhões. Aqui você vê que é o que mais. Isso tudo é refinaria. Replan, Revap, Reduc, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Elas refinam 2 milhões de barris por dia. Só que todas elas aqui são só da Petrobras. A gente tem a Mataripe, que refina relativamente, que é privada, e tem outras privadas que eu juntei que não chega nem a 0,05, enorme. E aí o resumo é esse aqui. O percentual de representatividade da capacidade de refino, as refinarias da Petrobras representam 82%, enquanto as privadas 18%. E a gente sabe que existe um histórico de dificuldade enorme, proposital, por parte do governo, da iniciativa privada de adentrar nesse mercado, de extrair petróleo, de explorar. E tá conseguindo agora refinar, que não é nem explorar, né? Mas ainda assim não tem uma capacidade muito grande. E a gente vê como essa concentração tá na Petrobras. E ela não tá tendo capacidade de dar conta do Brasil inteiro, né? Aqui eu não tô falando nem só da extração, né? Tô focando no refino. Então são pontos pra gente prestar atenção. E é curiosíssimo como as pessoas falam besteira sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido enriquecedor.
Qualquer dúvida é só me mandar no direct ou comentar no vídeo. Lembrando que, se vocês olharem ao final de cada slide, tem o local, a fonte da onde eu tirei a informação. Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade. Valeu!